Pronto, agora eu comecei a gravar aqui o vídeo. Eu vou compartilhar a tela aqui. Onde estava aí? Pronto. Aqui, como é que a gente vai achar o livro do estudo, que é o Livro dos Espíritos. A gente vai digitar aqui no Google, FEB, Espírita. Aí já vai aparecer aqui, Federação Espírita Brasileira. Ou, se preferir, pode digitar www.febnet.org.br. Aí já vai, vou escrever errado ali, ponto .org.br. Aí entrou aqui, esse é o site da Federação Espírita Brasileira. Eu recomendo que, se for comprar livro espírita, compre aqui, porque esse é é a congregação do Espiritismo, desde quando ele foi criado, em que espíritos nobres como Bezerra de Menezes, Chico Xavier, ajudaram a iniciar, né, a Federação Espírita Brasileira. Então, todos os livros que estão à venda aqui, eles são checados. Então, não tem informação errônea, errada, né, de espírito, porque existe muita publicação feitas por médiuns que são de espíritos inferiores que tentam confundir, né, confundir a organização. Então, sempre buscar as obras aqui. Aqui, a gente tem as obras básicas do Allan Kardec, que foi quem criou, quem iniciou a doutrina. Então, a gente vem aqui em downloads, clique em downloads, aí vai aparecer aqui o que tem de graça aqui para você baixar e ler, né? Aí aqui tem as obras de Allan Kardec. Obras de Allan Kardec. Allan Kardec, ele fez 5 obras, né? Sendo que uma das 5 obras é póstuma, é após a morte dele. E se orienta que comece o estudo do Espiritismo pelas obras principais. A primeira é o Livro dos Espíritos, a segunda é o Livro dos Médiuns, a terceira é o Evangelho segundo o Espiritismo, a quarta o Céu e o Inferno, a quinta a Gênese. Depois, eu falei errado, então são 6 obras. A quinta é a Gênese, e aí depois tem obra póstuma, que esse é depois que ele faleceu, né? E tem uma outra obra aqui, que é O que é o Espiritismo. Então, todas essas são de graça, todas é importante ler se quiser conhecer a doutrina e entender bem o que é a doutrina. Aqui, a gente vai fazer o download do Livro dos Espíritos. Você clicou aqui, já vai para o conteúdo, ó, em download, tá? Eu comecei a ler o Livro dos Espíritos por aqui. Foi assim que eu descobri o Espiritismo, tá? Então, pronto, agora já sabe como é que vai baixar o livro para estudar.
Eu vou facilitar mais a vida ainda e vou mandar o livro, o download do livro já pronto no nosso grupinho de WhatsApp, tá bom? Mas é quando quiser ver as outras obras, procurar, estudar, procurar algum livro espírita, tem a livraria da Federação Espírita Brasileira, né? Então, isso aqui é muito importante. Agora, vou fazer o vídeo. Agora, eu que vou estar aqui em primeiro plano, tá? Porque eu vou contar a história de por que que foi que eu comecei a estudar o Espiritismo. Eu comecei assim, eu estava aqui em casa, eu não sei como que eu faço isso, cara. Estou apanhando aqui nesse programa. Achei. Eu estava aqui num sábado, eu estava num sábado, aqui em casa, e eu estava tomando uma cervejinha, sentado no sofá. A Nina, minha filha, estava aqui na mesa brincando, e aí eu estava olhando para ela, assim, né, com aquele olhar de pai babão, tomando a cervejinha aqui, tranquilão, mó feliz da vida, né? Tava de folga, não sei se eu estava de folga ou se eu já tinha trabalhado de manhã e era tarde. Acho que foi isso, eu tinha trabalhado de manhã, era tarde, e eu estava aqui tomando uma cervejinha. E aí, de repente, eu escutei um grito no meu ouvido, assim, ó. Mas um grito, assim, de um tom malvado, assim, né? Falando assim, você não vai ver ela crescer. Coisa assim, bem, né? Malvada, assim, e alto, em alto som, né? Eu até dei um pulo Foi um grito porque eu até dei um pulo do sofá, assim, né? Tava tranquilo e... Nossa, o que foi isso, né? Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, tinha ninguém escutou nada. Falei, Kátia, você escutou alguma coisa? A Kátia estava na cozinha. Falei para ela, Kátia, você escutou alguma coisa? E ela não tinha escutado nada. Aí eu falei, pronto, agora eu estou esquizofrênico, né? Na medicina, quem escuta vozes é o início de esquizofrenia. É, que coisa horrorosa. Esquizofrenia é coisa horrorosa. É. Aí eu pensei assim, né? Falei, nossa, não é possível, né? Tô escutando vozes agora, depois de velho, eu pensei, né? Aí eu, aí tá, eu falei com a Kátia, falei, Kátia, você escutou alguma coisa? Ela, não escutei nada. Aí eu falei com ela assim, então tá, ou eu tô louco ou alguém gritou no meu ouvido que eu vou morrer. Aí, aí, aí eu fiquei assim, né? A Kátia também ficou meio assim. Aí eu decidi que eu não ia andar de moto essa semana, né? A semana que, a semana que aconteceu. Eu, eu peguei, eu peguei e não andei de moto essa semana. Não andei de moto na semana que eu escutei esse grito. Fui de carro no trabalho, né? E na quarta-feira tem meu trabalho no SBT. E nessa época, estava bem tranquilo o trabalho. Eu atendia poucos pacientes, tinha bastante tempo livre pela rotina do trabalho. E aí, ainda tava aquele negócio na cabeça do grito na minha cabeça, né? Falei, meu, ainda tava com isso na cabeça. Aí eu comecei a pensar assim, ó.
o livro dos espíritos. Começou a vir na minha cabeça isso, o livro dos espíritos. Eu achei que era eu que estava pensando isso, né? Que estava na minha cabeça, o livro dos espíritos. Eu falei, nossa, por que que eu estou pensando em livro dos espíritos? Ah, será que foi um espírito que falou comigo naquele dia lá que pintou no ouvido? Será que foi espírito? Será que existe mesmo isso, né? Será que existe espírito? Isso eu pensando comigo mesmo na minha cabeça, né? Eu falei, deixa eu ir aqui no Google, né? Eu fui lá no Google, digitei o livro dos espíritos. E aí abriu ali no um monte de o livro dos espíritos, Allan Kardec e tal. Eu falei, nossa, fiquei até assim espantado, né? Falei, nossa, existe mesmo um livro dos espíritos? Eu vou ler isso. Agora eu vou fazer um parênteses para contar o que eu sempre tive de crença antes, né? Antes de acontecer isso, desse episódio aí. Para mim, eu sempre fui uma coisa que agora eu sei que o pessoal chama de agnóstico, que é aquela pessoa que acredita que tem um criador, que tem alguma energia, alguma coisa mais forte, que fez tudo, sei lá. Acredita que tem alguma coisa que pode chamar isso de Deus, mas não acredita no Deus que da Igreja Católica, entendeu? Aquele Deus lá que manda em tudo, que manda, desmanda, castiga, não sei o que lá. E para mim era assim, ó. Alguém criou isso aqui, colocou as regras e vocês que lutem, entendeu? Para mim sempre foi isso. Só que eu sempre acreditei na moral cristã. Para mim, a moral cristã era uma moral verdadeira, que a gente tem que tentar seguir ali o mais próximo possível da moral cristã, né? E eu sempre entendi que o amor era uma coisa importante, que é uma coisa acima normalmente das questões da vida, né? Mas nunca parei a pensar nessas coisas. E nem rezar, eu nunca rezava mais. Rezei, a última vez que eu tinha rezado assim, à toa, foi, sei lá, quando eu fui na igreja, na minha primeira namorada. A última vez que eu fui na igreja católica, sabe? Fui batizado, tudo, mas... Então era isso, eu estava mais próximo de um ateu do que de um religioso. Eu só não era ateu porque eu falei, não, eu acredito em Deus, eu sei que Deus existe, eu sei que existe uma força criadora, sei que existe um mundo aí que eu não conheço, mas é o seguinte, Deus criou, alguém criou isso aqui, a gente tem que entender as regras e lutar. E é a gente que faz a nossa parte. Quer, quer cuidar da saúde, que cuide, né? Rezando que sua saúde vai ficar boa, é você se cuidando. Então, para mim, foi sempre assim, né? Agora, É. é. E você viu esse espírito? Não? É. Ficou assustada? E aí, agora estou eu aqui no SBT, lá na quarta-feira, lendo o Livro dos Espíritos. Eu nunca tinha sido apresentado ao Espiritismo, nunca ninguém tinha me falado de um livro dos Espíritos. Para mim, isso nunca existiu. Eu fiquei surpreso, isso veio na minha cabeça, o livro dos Espíritos, né? Ou seja, duas coisas esquisitas que aconteceram, né? Aí tá. Aí eu peguei esse livro para ler, baixei no celular, né? Enquanto eu não tava atendendo ou trabalhando, eu estava lendo o livro. Comecei a ler, 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 ler. Cheguei em casa aqui, a Kátia me olhou assim, né? Eu parava de ler o negócio, né? Eu falei, não, não, tem que ler isso aqui, tem que ler isso aqui. Até comendo, lendo, né? Aquele jeito, né? Só sei que eu li em uma semana esse livro. E o livro, ó, é isso aqui, ó. Ó, letra, letra pequena. Tá vendo? É um livro grande, é um livro pequeno. Eu li em uma semana. E trabalhando, tá? Trabalhando no meio do trabalho e tudo, e comendo café da manhã e tal. Li uma semana. Mas por que eu li uma semana? Porque foi muito fácil eu ler esse livro. Mas foi muito fácil.
Sabe quando você pega uma coisa que você já fez? Você pega um filme, você vê um filme lá difícil, um filme que é complexo, só que você já viu ele. Aí você vê ele de novo, fica muito fácil, mais fácil de entender o filme. Para mim foi assim o livro. Aí depois que eu terminei de ler o livro, eu fiquei assim, nossa, é isso aqui. Isso aqui é verdade, isso aqui eu já li. Eu fiquei com a impressão que eu já tinha lido, inclusive. E não, eu tive a impressão que eu já tinha lido esse livro. Falei, nossa, eu já li esse livro. Aí tá. Aí eu comecei a me interessar pelo espiritismo, né? Aí eu fui atrás e o que que era, né? Aí que eu fui saber que tinha Federação Espírita Brasileira, né? Que era uma religião. Aí eu lembrei que eu tenho uma tia que meu pai zoava e eu usava junto com ele, uma tia que era espírita. Meu pai zoava ela e eu zoava junto. Falava assim, pai, engraçado esse povo que acredita em espírito, né? Para mim era povo, esse povo místico. Para mim, um espírita e um cara de horóscopo que faz esses negócios de cartomantes, para mim é a mesma coisa, entendeu? Era o mesmo nível de crença. Aí, só que aí eu li o livro dos espíritos e vi que era um negócio sério. E não era uma besteira. Não era uma coisa de, tipo, religião que, acredita em Deus. Ah, por que isso aqui? Ah, porque é assim, você tem que perguntar. Se você tem fé, tem. Se não tem, não tem. Não, não era. Então, desde então, estou estudando. Isso aconteceu em agosto, 2 semanas depois do meu aniversário, 2 semanas depois do meu aniversário, em agosto de 2022. Detalhe que tem uma data aí em agosto que é bem próxima, que é uma data importante para o espiritismo. Eu vou até tentar checar aqui na internet para ver aqui. Agosto, espiritismo. Olha isso, ó. 24 de agosto. Vamos ver o que que tem. Espiritismo, comemorar. Dia dos Me- encostos. Mês de agosto. Eu sei que tem alguma coisa que eu sei que tem alguma coisa no mês de agosto que é ali próximo dessa data aí, que se comemora alguma data do espiritismo. Mas enfim, seguimos. E aí pronto, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça. Detalhe, detalhe, nessa mesma semana, foi dia 22 de agosto, foi um sábado. Na quarta-feira eu descobri que tinha um livro dos espíritos. E aí comecei a ler. E aí eu já fiquei com isso na cabeça. Falei, meu, será que espírito existe mesmo? Será que foi um espírito que falou comigo no ouvido? Eu fiquei com isso na cabeça. E lendo o livro dos espíritos. Aí no domingo eu tive um plantão no SBT e com um enfermeiro. E o plantão de lá é muito tranquilo, né? O plantão que eu mais atendi paciente lá até hoje era 5 pacientes. E nesse dia não tinha aparecido ninguém. Aí não tinha aparecido ninguém e eu lá lendo o livro dos espíritos, né? Aí de repente eu comentei com o, o Bruno, enfermeiro. Falei, você já ouviu falar no livro dos espíritos? Aí ele olhou para mim assim, ele é meio bichona, né? Então ele faz cara assim, bichona assim. Ai, bem, isso aí eu entendo tudo. Eu falei, é mesmo? Eu falei, eu sou pai de santo. Eu falei, é mesmo, você é pai de santo? E, e você acredita em espírito? Ele falou, eu não acredito, não, espírito existe. Eu vejo eles. Aí pronto, né? Eu falei, eita, vamos conversar então, né? Aí a gente sentou lá
no consultório, né? E a gente começou a conversar, né? Aí eu falei para ele, olha, eu tava na minha casa, assim, assado, escutei um grito no meu ouvido, que parecia uma pessoa que tinha gritado no meu ouvido. Eu tava, eu tava sentado no sofá, olhando para cá, que era onde a Nina estava brincando, e eu escutei nesse ouvido aqui, no ouvido esquerdo, o grito. Ou seja, foi próximo, né? Não foi uma coisa que eu escutei nos dois ouvidos, né? Quando a pessoa fala de longe. Foi bem no meu ouvido aqui que ele gritou, né? Foi próximo. Eu escutei nesse. Aí ele falou assim, olha, aí ele estava sentadinho assim, né? Aí ele fez assim com os olhos assim. Aí ele ficou quieto uns 10 segundos, no máximo 10 segundos. Aí ele falou assim: Você acredita que eu acabei de ir lá na casa, na sua casa e voltar? Aí ele falou, aí eu falei assim, agora não tô duvidando de mais nada, né? Tô duvidando de mais nada. Ele falou, então, o quarto da sua filha não é um quarto que tem uma janela, tem umas coisas que acho que é brinquedo embaixo da janela, e a janela parece que dá para um outro lugar, tipo uma sacada. Falei, isso aí é o quarto da minha filha. Você descreveu como é o quarto da minha filha. Então, eu acabei de estar lá e tinha um espírito lá mesmo. E eu senti uma energia estranha no quarto da minha filha nessa época. Mas já foi encaminhado. Ele só falou isso, mas já foi encaminhado. Aí eu fiquei mó feliz, né? Falei, nossa, ai, que bom então, né? E isso aí foi uma coisa. Aí ele me contou que quando ele era criança, ele brincava com as criancinhas e ninguém estava vendo ele brincar, então o pessoal estava achando que ele estava brincando sozinho, ele estava brincando com criança que era espírito, porque ele via e vê igual. Aí ele fala que quando passa em cemitério, vê os espíritos e tal, né? E aí ele vê um tipo de espírito que é o espírito mais materializado. Aí, aí pronto, falei, pronto, né? Então pelo menos eu não tô louco, né? Existe espírito e tem um livro dos espíritos. Eu vou ler isso direito, né? O que é? Aí, aí depois que eu terminei o livro dos espíritos, comecei a estudar e não parei mais. Li toda a obra do Allan Kardec, só não terminei o Obras Póstumas. Os outros todos eu li. E já li um monte de livro espírita, tenho escutado estudos da doutrina espírita, né? E, para mim, esse, esse achado desse livro foi como se eu descobrisse a chave da vida, entendeu? É tipo assim, ó, você tá largado na vida, faz aí o que der e se vira, negão. Para mim, antes, então, tava assim. Agora eu descobri o guia. Por isso que eu descobri o negócio que fala assim, olha, a vida é isso, você faz isso, se você fizer isso, vai fazer acontecer isso. Se você fizer isso, é igual você achasse o manual de um carro. Você ganhou um carro, não sabe para que funciona. Aí você vai lá e tenta usar o carro. Agora, se você ganha um manual, você olha o manual, você vai saber exatamente o que faz com aquilo lá. Ou um aparelho eletrônico que você compra. Então, para mim, foi isso. O livro dos Espíritos, para mim, foi isso. Eu falei, caramba. E aí eu comecei a dar uma importância muito grande nisso na minha vida, né? Porque até então eu estou tentando decifrar tudo e aprender tudo que eu posso, tudo que eu tenho dúvida sobre isso. E a chave é esse livro, entendeu? E aí, estudando esse livro, você vai ver que foi um livro que foi dado pelos espíritos do nível, né, de graduação ou de superioridade ali da falange do Espírito da Verdade, que se sabe hoje que o Espírito da Verdade, na verdade, é Jesus. E tem ligação com
o Consolador prometido que está no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento. E lá Jesus promete que vai vir o Consolador prometido. Então, esse povo que fica falando que Jesus vai vir, é porque eles não encontraram o Espiritismo, porque Jesus já veio. Só que ele veio dar mais um guia para a gente. É, onde? Foi isso mesmo, que era Nossa Senhora Maria. E aí, né? Aí você começa a entender as coisas. Tudo da história da humanidade, né? Da história do Evangelho, da história de Jesus. Então, isso para mim foi uma chave até para voltar a ler a Bíblia, que eu nunca acreditei, de tanto que eu estava descrente com os padres católicos, entendeu? Por quê? Quando você começa a estudar, a entender ciência, né? Começa a evoluir no estudo científico, simplesmente aquela Bíblia católica vira um absurdo completo, vira praticamente historinha para criancinha que não aprendeu a ler ainda, entendeu? E o Espiritismo veio justamente para isso. O Espiritismo é a chave para fé raciocinada. O que que é isso? Uma fé que você vai entender com lógica. É para quem tem capacidade de estudar e entender, ou que talvez não tenha tanta capacidade assim, mas que está interessado, né, em aprender. Por quê? O Espiritismo mesmo, o próprio Allan Kardec, que foi que fez todo esse início dessa obra monumental, ele fala: se a fé não for raciocinada, não é uma fé verdadeira. Se não for uma fé que você entendeu, se você não entendeu isso aqui, é porque não é uma fé verdadeira. Então, a gente tem que começar a entender. E para começar a entender, tem que iniciar desde o princípio, né? É igual na escola, que a gente entra e começa a aprender a matemática. Você começa somando 1 mais 1, 2 mais 2, 1 mais 3.